Olá, hoje nós vamos falar sobre o imposto de renda. O imposto de renda ele é um tributo federal anual e ele é o maior arrecadador, pois é aplicado em cima dos ganhos financeiros de pessoas físicas e jurídicas. Ele tem o objetivo de financiar despesas públicas e de redistribuir a renda. Ele surgiu em 1799 na Inglaterra, mas só foi aprovado no Brasil em 31 de dezembro de 1922 no governo de Epitácio Pessoa. E desde o seu surgimento é muito utilizado o símbolo do leão, que significa um animal justo, leal e forte. Ele não ataca sem avisar, é manso, mas mesmo assim não é bobo. E também temos na história as diversas formas de declarar o imposto. Inicialmente ele era feito de forma manual, mas várias pessoas tinham problemas com isso, onde o 1 era confundido com o 7 e gerava problemas. Então, com o avanço tecnológico, já chegou a ser mandado por disquetes até os dias de hoje, onde nós temos os aplicativos para declarar o imposto. Esse tributo ele é recolhido 100% pela União e ela fica com 50% para si e tem o dever de distribuir o restante, onde 21,5% vão para os estados, 25,5% vão para os municípios e 3% para a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que são destinados a programas de financiamento. A base de cálculo está relacionada ao montante real arbitrado ou presumido da renda ou dos proventos tributáveis, ou seja, são rendimentos tributários de pessoas físicas ou jurídicas que podem ser os salários, aluguéis recebidos, pensão, remuneração por trabalho e investimentos rentáveis. As alíquotas são a porcentagem cobrada em cima dos seus rendimentos e ela é uma porcentagem progressiva, como podemos ver aqui na imagem. Até 2.112 são isentos e após isso vão subindo os valores. Para pessoas jurídicas, a mesma coisa. Até 20 mil mensal são cobrados 15%. Acima de 20 mil são cobrados mais 10%. No imposto de renda também existem algumas oportunidades de redução ou até mesmo isenção desse imposto. Alguns exemplos são: pessoas com 65 anos ou mais, com renda até R$ 3.807,96, estão isentas de pagar o imposto. Pessoas com doenças graves também estão isentas. Se você fizer a venda de um imóvel e no prazo de 180 dias você comprar outro imóvel, também não deverá pagar essa taxa. Poupanças, os seus rendimentos também estão isentos e benefícios sociais como Bolsa Família e o PETI, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. O fato gerador e a hipótese de incidência são institutos distintos e inconfundíveis. O primeiro trata do fato concreto, correspondente a uma descrição legal prévia, enquanto que a hipótese de incidência ela traduz uma descrição de um fato e uma norma geral, abstrata e impessoal, prevista em lei previamente. Costuma-se repetir o Código Tributário e assinalar a hipótese de incidência do IR, é a disponibilidade jurídica e econômica de renda e proventos de qualquer natureza. Para realizar a apuração do imposto de renda de pessoa física, é necessário identificar todos os rendimentos recebidos. Então, salário, aposentadorias, pensões, aluguéis, rendimentos de investimentos. E, após identificar todos os rendimentos, a pessoa física pode deduzir algumas despesas da base de cálculo do imposto, como despesas médicas, despesas com educação e contribuição privada. Com os rendimentos e as deduções reconhecidas, é feito o cálculo do imposto de renda, utilizando a tabela progressiva do imposto de renda que já foi explicado anteriormente. A declaração ela é enviada para a Receita Federal durante o período estipulado. Esse ano é do dia 15 de março até 31 de maio. Após a declaração enviada, a Receita faz a análise das informações e, havendo imposto a pagar, o contribuinte ele tem a opção de fazer o pagamento em cota única ou fazer o parcelamento desse imposto. E se o contribuinte tem restituição, a declaração dele entra para a fila de restituição e é feito o pagamento. E agora eu vou explicar sobre a apuração e o recolhimento do imposto de renda de pessoa jurídica. A apuração e o recolhimento do imposto de renda de
pessoa jurídica, ele é dividido pelo regime tributário. Então, nos próximos slides eu vou falar sobre o lucro real, o lucro presumido e o Simples Nacional. Na apuração do lucro real, a empresa apura imposto de renda com base no lucro líquido do período, considerando todas as receitas, custos, despesas operacionais e não operacionais. A apuração do imposto de renda ela é feita após calcular o lucro líquido do período e aplica a alíquota de 15% sobre o lucro real da empresa. Isso pode haver também um adicional de 10% sobre o lucro que exceder a 20 mil por mês. O prazo de entrega ele é todo o último dia útil do mês através de DARF. No lucro presumido é um pouco mais tranquilo, porque ao invés da empresa ter que fazer todo o cálculo do lucro líquido real, a Receita Federal ela presume um lucro com base na receita bruta da empresa e aplica uma alíquota sobre esse valor. Para empresas de serviço em geral, é 8% a alíquota. Para atividades de comércio, 16% e 32% para outras atividades. O prazo de pagamento é todo o último dia útil do mês em recolhimento em DARF. No Simples Nacional, a empresa ela tem um regime simplificado de tributação. Então, são vários tributos em uma única guia, incluindo o imposto de renda. A apuração ela é feita com base na receita bruta acumulada dos últimos 12 meses e feito o cálculo da sua alíquota de acordo com a faixa de faturamento do Simples Nacional. O prazo do pagamento, como ela é feita na guia do Simples Nacional, é todo dia 20 do mês, e se cai em sábado ou domingo, passa para o próximo dia útil. E o recolhimento é feito através da DAS, que é a guia do Simples Nacional. Bom, quanto à legislação aplicável ao imposto de renda, vamos começar com as verbas de natureza indenizatória. As verbas de natureza indenizatórias é uma quantia paga ao trabalhador a fim de compensar algum dano ou desvantagem relacionada ao serviço que aquele funcionário exerce, aquela função dele. São como a FGTS, abono salarial, aviso prévio, acidente de trabalho e todas não estão sujeitas ao imposto. Dito isso, vamos ao princípio da noventena. Será que ele se aplica ao imposto de renda? O princípio da noventena ele determina que entre a data de publicação de uma lei e a sua efetiva cobrança deve decorrer o prazo de 90 dias. Porém, esse princípio não se aplica ao imposto de renda, ou seja, se hoje for publicada alguma alteração quanto ao imposto de renda, essa cobrança poderá ser efetivada a partir do próximo dia do exercício subsequente. A homologação do imposto de renda ela ocorre quando a pessoa realiza o pagamento do tributo e, após isso, a autoridade tributária fica responsável por fazer a fiscalização do mesmo. Sendo constado a integralidade do pagamento, é feita a homologação do imposto. Caso seja identificado que o indivíduo não pagou por completo o tributo, essa pessoa será oficiada para que possa estar realizando o pagamento integral do mesmo. Isso tudo dentro do prazo decadencial daqueles 5 anos. Agora vamos às alterações do imposto de renda para 2024, começando com o limite para rendimentos tributáveis, que subiu de R$ 28.559,70 para R$ 30.639,90. Também houve um aumento no teto para rendimentos isentos e não tributáveis, que subiu de 40 mil para 200 mil reais, ou seja, aquelas pessoas que recebem dividendos, pessoas que tiveram uma rescisão de contrato ou recebeu a venda de algum imóvel. Se esse valor não ultrapassar o valor de 200 mil reais, estará isento do imposto de renda, o que antes era isento se fosse abaixo de 40 mil reais. Houve também um aumento no limite para posse ou propriedade de bens, que antes era no valor de 300 mil reais e agora passou a ser de 800 mil reais, ou seja,
se você tiver bens avaliados em R$500 mil, antes você precisava declarar o imposto de renda, agora como o limite aumentou para 800 mil, não será mais necessário. Vale citar também que por determinação do STJ, Superior Tribunal da Justiça, a venda de um bem para a quitação de uma dívida é isenta do imposto de renda, ou seja, se você comprou um apartamento e pretende realizar a quitação do financiamento realizado para a compra desse imóvel, e você já tem uma outra casa, você decide vender essa sua casa mais antiga para quitar o seu apartamento. Esse valor será isento do imposto de renda. De acordo com o Superior Tribunal da Justiça, não se pode tributar uma renda que não represente um aumento no seu patrimônio, ou seja, um empréstimo, uma doação que você receba. Vou falar um pouquinho sobre os impactos econômicos e sociais do imposto de renda. Alguns deles são a redistribuição de renda, porque o imposto ele incide sobre os rendimentos das pessoas físicas e jurídicas. As pessoas físicas, as alíquotas são progressivas, ou seja, quem ganha mais paga uma porcentagem maior de imposto, o que contribui para a redução da desigualdade de renda na sociedade. O financiamento do Estado porque alguns valores arrecadados com IR são utilizados pelo governo para financiar serviços públicos, como educação, saúde, infraestrutura. Então, o imposto de renda ele contribui diretamente para serviços que beneficiam toda a população. E também tem o estímulo ao investimento e desenvolvimento, porque tem algumas políticas fiscais relacionadas ao imposto de renda, como os incentivos fiscais para investimentos, que em determinados setores da economia podem estimular o desenvolvimento de tecnologias, a geração de empregos e o desenvolvimento de infraestrutura, tendo impactos positivos tanto a nível individual, que é criar oportunidades de emprego, como o econômico do desenvolvimento do país.